Ai, meu Deus do céu, cara. Quando a gente pensa que não dá pra piorar, quando a gente vê acontecendo, acha um absurdo, mas vamos relevar, né? Vamos relevar. E consegue piorar. Eu não consigo parar de falar desse assunto no canal. Sempre tem novidade, sempre tem que fazer vídeo novo, e dessa vez a coisa é muito séria, a coisa extrapolou e afeta não só o indivíduo, né, que cometeu tudo isso, que causou tudo isso, mas afeta a CBV inteira. Ou seja, consequentemente afeta a seleção brasileira masculina e principalmente a seleção brasileira feminina, que não tem nada a ver com isso. Afeta as seleções de base, que não tem nada a ver com isso, que já não tem investimento. Afeta a CBV inteira, que sim, a própria é grande culpada e é uma das grandes causadoras desse problema todo. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, meu nome é Augusto Angeli e hoje, mais uma vez, para falar do caso Wallace. E, cara, me desculpem mesmo, peço perdão, mas nesse vídeo vai ter muita opinião sim. Se você não concorda, tudo bem, tudo ótimo, sinta-se à vontade para comentar aqui, deixar nos comentários a sua opinião, a sua visão sobre essa situação toda, mas a questão é que hoje, nessa terça-feira, a coisa degringolou muito, o assunto degringolou demais. Nós tivemos novas atualizações e a punição que o COB tinha avisado a CBV que ia aplicar caso o Wallace fosse autorizado a jogar. Caso o Wallace jogasse, a punição foi colocada em vigor hoje. E é muito mais pesada e muito mais séria que a gente imaginava. Porque não afeta só o Wallace, não afeta só o Cruzeiro, afeta a CBV inteira, afeta a categoria de base, afeta a seleção feminina, afeta a seleção masculina. Está afetando todo mundo, afeta o vôlei de praia, até o vôlei de praia, cara. Então assim, se você não concorda com o que eu vou falar aqui, tudo bem, pode deixar nos comentários, tá tudo certo. Sinta-se à vontade, mas vou passar a notícia para vocês, a gente vai ler com calma aqui, talvez o vídeo realmente fique longo, mas é importante comentar sobre tudo isso e já expressar desde o começo a minha indignação com tudo isso. E, cara, é impressionante o nível que a gente chegou, a baderna que isso tudo tá. É impressionante, a CBV consegue se superar ano após ano, é incrível, é incrível. Então vamos lá, vamos puxar desde o começo. Bom, vocês sabem do que o Wallace fez. Ele tinha lá a punição de 90 dias, que inclusive acabava amanhã. Ou seja, o Wallace não podia jogar a final da Superliga, não podia jogar semifinais, não podia jogar nada. Ok. Ele, junto com o Cruzeiro, né? Lembrando que essa era uma punição do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil. Então o Wallace, junto com a defesa defesa do Sada Cruzeiro, entraram com um recurso, né, com uma liminar no STJD do vôlei, né, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei, pedindo a liberação para o Wallace, alegando que ele fez em casa, não estava usando o uniforme do Cruzeiro, que o Cruzeiro não tinha nada a ver com isso, o Wallace não estava exercendo sua profissão, então, diante disso, não era justo ele ficar 90 dias sem jogar, não era nem justo ele ser punido, já que ele não estava jogando vôlei, não estava disputando nenhuma partida quando aconteceu o fato. Enfim, deu certo, realmente o STJD acatou o pedido do Wallace e liberou o mesmo para jogar as semifinais da Superliga. Isso aconteceu antes da semifinal, e aí o que veio depois disso? Assim que saiu essa decisão, o COB, né, o Wallace e a defesa, o Sada Cruzeiro, avisaram a CBV, e a CBV falou, beleza, então o Wallace está liberado para jogar. Cabe à comissão técnica, cabe ao Sada Cruzeiro, cabe ao Felipe decidirem se ele vai jogar ou não. Aí já não é mais nada jurídico, é algo técnico-tático. Porém, antes do primeiro jogo da semifinal, que era para acontecer num sábado, não sei se vocês se lembram, antes desse primeiro jogo, o COB vai lá e começa a pressionar a CBV, e a gente tem a seguinte declaração: se o Wallace jogar, se a CBV permitir que o Wallace jogue
qualquer jogo, se ele entre em quadra, se ele for relacionado, a CBV vai sofrer duríssimas, pesadíssimas sanções. Multa e qualquer outra coisa, que até hoje a gente não sabia o que ia ser. O COB avisou. O Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro avisou a CBV, avisou o Cruzeiro, avisou o Wallace. Se ele jogar, as sanções, as punições vão ser mais pesadas do que já foram. Ok? O que aconteceu? O Wallace jogou. O Wallace jogou. Isso que aconteceu. A CBV ignorou o pedido do COB. O COB deu uma ordem, lembrando que a CBV ela faz parte do COB, né? É uma entidade que é filiada ao COB e não respeitou o que o COB pediu. Mesmo assim, por causa desse problema jurídico, o Wallace não foi relacionado nas semifinais. O Felipe achou melhor não só pela questão do problema em si, mas também por causa da cabeça do Wallace. Ok. Só que chega na final, tava aquela dúvida se ele ia jogar ou não. Foi relacionado. Não jogou, né? Não foi titular. Porém, no último ponto, o Wallace estava em quadra, inclusive foi ele que marcou o último ponto, o ponto do título do Sada Cruzeiro, né? Do octacampeonato da Superliga. Cara, assim, vamos falar a verdade. E você, torcedor do Cruzeiro, por favor, não me leve a mal. Não me leve a mal, ou você que gosta do Wallace. Vamos falar a verdade, vem aqui comigo. Tinha alguma necessidade do Wallace jogar? Tinha alguma necessidade do Wallace ser relacionado para a final? O Penkoski já vinha jogando muito bem nesses últimos meses. Tanto é que ganhou como revelação da Superliga e muito provavelmente vai ser convocado nos próximos dias. Tinha necessidade do Wallace ser relacionado? Eu vou além. Tinha necessidade do Wallace entrar no último ponto de um set que já estava 24-20. Tinha mesmo necessidade do Wallace entrar. Do Wallace ser relacionado. Precisava mesmo. Ele ia fazer toda essa falta. O Cruzeiro não ia ser campeão sem o Wallace. Então, assim, quem procura, acha. Quem procura, acha. E o que foi encontrado, né, a punição, me deixa, assim, revoltado. Não porque tá errado, não, tá certo. Mas me deixa revoltado a CBV ter permitido isso e o Sada Cruzeiro ter colocado ele em quadra. Porque agora, depois de 8 minutos, o vídeo vai ficar longo, a gente vem com a notícia. Vamos lá. Primeiro saiu no UOL, né, no blog Olhar Olímpico do Demétrio. COB suspende CBV por 6 meses e avisa Banco do Brasil para cortar o patrocínio. Certo? O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil, COB, reagiu de forma dura à permissão dada pela CBV para que o oposto Wallace jogasse a final da Superliga, no domingo. Em decisão publicada há pouco, o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro suspendeu a CBV por 6 meses como confederação filiada ao COB, ou seja, nos próximos 6 meses a CBV não é mais filiada ao COB, não faz mais parte do COB. Recomendando que o Banco do Brasil e o Ministério do Esporte cortem repasses pelo mesmo período de 6 meses. Ou seja, a CBV não só deixa de fazer parte, não deixa de ser filiada ao COB, como o COB, o próprio Comitê Olímpico, recomenda, pede ao Banco do Brasil e ao Ministério do Esporte que não repassem, que cortem o patrocínio para os próximos 6 meses. E aí vem a questão, sabe o que vai ter nos próximos 6 meses? A gente está em maio, né? Próximos 6 meses vai até novembro. Sabe o que vai ter nos próximos 6 meses, 5 meses, 4 meses? Temporada de seleções.
Temporada de seleções. Sabe o que tem na temporada de seleções esse ano? Pré-olímpico. Sabe o que acontece se a seleção brasileira não conseguir jogar o pré-olímpico? Se não conseguir viajar? Se não tiver condições de pagar os funcionários? Se não conseguir fazer as inscrições? O Brasil não joga a Olimpíada. Não joga ano que vem. Nós temos 4 competições para disputar esse ano. Liga das Nações, Pré-Olímpico, Pan-Americano e Sul-Americano. Fora as de categoria de base, né? Mundial Sub-19, Mundial Sub-21. O que vai acontecer nos próximos 6 meses, se o Banco do Brasil e o Ministério do Esporte realmente cortarem o patrocínio? O que vocês acham que vai acontecer? Só para falar da pena, né? Lembrando, a pena de 90 dias do Wallace, que ia até amanhã, dia 3 de maio, era sobre realmente o ato que ele fez, né? A postagem, sobre o presidente e tudo mais. E essa era a pena, 90 dias. Aparecendo aqui no vídeo para uma correção, vocês vão ver que ao longo do vídeo eu falo que a punição do Wallace para clubes é de 1 ano, mas, bom, enquanto eu editava o vídeo de hoje, tiveram algumas atualizações e, na verdade, a punição é de 5 anos. Vocês vão ver no print que eu coloquei na tela e que eu vou ler que a punição foi de 5 anos. Então o Wallace agora ele está suspenso por 5 anos da seleção brasileira e também por 5 anos dos clubes. O Wallace tem 35 anos, ele só poderia voltar a jogar aos 40. Vocês vão ver. Eu vou ler aí para vocês. O próprio Wallace também teve ampliada a sua pena, que inicialmente era de 90 dias para clubes e de 1 ano para a seleção. Agora ele está suspenso por 5 anos nos 2 cenários, o que, em tese, encerraria sua carreira aos 35 anos. Afinal, claro, ele voltaria a jogar só aos 40, então fica aí como as penas aumentaram drasticamente depois desse descumprimento da primeira punição. Importante ressaltar, a pena pelo ato que ele cometeu, pelo o acontecimento, acabava amanhã. Só que ela agora dura 1 ano, não é agora sobre o ato, é sobre porque ele não cumpriu. A pena foi estendida para 1 ano, vai até maio do ano que vem agora, porque ele não cumpriu a primeira pena que foi dada. Assim como a da seleção brasileira. Ela passou de 1 ano para 5 anos porque não foi cumprida a primeira pena que foi dada. Não é um aumento, uma extensão da primeira pena, não. É porque não foi cumprida a primeira pena. Só para deixar claro. E aí, falando de seleção brasileira, a pena de 5 anos, então o Wallace está proibido de jogar pela seleção brasileira para os próximos 5 anos. E aí, olha só, durante a audiência do caso, o Wallace disse que tinha sonho de disputar os Jogos Olímpicos de Paris. Não falou que ia aposentar? Falou que o Mundial era o último e tudo mais, e agora ele quer disputar os Jogos Olímpicos? Bom, enfim, aí a gente vem na questão da multa. Nós temos esse problema, a CBV para de ser filiada ao COB pelos próximos 6 meses. Há a recomendação para que o Banco do Brasil e o Ministério do Esporte cortem o patrocínio, cortem os repasses nos próximos 6 meses, ou seja, até novembro desse ano. E tem a pena do Wallace, 1 ano sem atuar por clubes, ou seja, até maio do ano que vem. Em tese, na teoria, ele não jogaria a próxima temporada, e mais 5 anos sem defender a seleção brasileira. E fora tudo isso, a gente ainda tem a pena financeira imposta à CBV, que o Olhar Olímpico, né, o blog do Demétrio, dentro do UOL, já tinha dado no domingo. Como o Olhar Olímpico adiantou no domingo, a reação do Conselho de Ética contra a CBV é duríssima. Ela inclui a suspensão de recursos por 6 meses, sejam eles repasses financeiros ou por meio de qualquer cessão de espaços físicos, material humano ou know-how. Só pela lei PIVA das loterias, o repasse previsto é de 5 milhões. Então, já começa aí.
Conselho de Ética também determinou que o Ministério do Esporte e o Banco do Brasil sejam oficiados da decisão que exclui temporariamente a CBV do movimento olímpico, para fins de cancelamento de todo e qualquer financiamento ou ajuda material à referida confederação que tenha por pressuposto a sua vinculação ao COB e ao movimento olímpico. Então, cara, claro, o Web Vôlei, que depois publicou a matéria também, o próprio Demétrio, do Olhar Olímpico, do UOL, entraram em contato com a CBV, por enquanto a CBV não se pronunciou. Óbvio, né? Que dúvida que não se pronunciou. Falando agora sobre o possível, o tal do patrocínio. O pessoal estava comentando aqui no Twitter, colocaram uma matéria da revista Veja de 2021. A última vez que ela foi atualizada foi no dia 2 de novembro de 2021. Já fazem aí 1 ano e meio. Olha só. A briga sobre o patrocínio do Banco do Brasil à CBV está longe de acabar. Confederação de Vôlei renovou o contrato de 248 milhões por 4 anos. Então, já dá para ter mais ou menos uma noção. Claro. E, meus amigos, nós temos acesso ao orçamento da CBV para o ano de 2023, para esse ano. Lembrando que a gente está em maio ainda. O pessoal conseguiu encontrar. Vou colocar o print aqui na tela e também vou ensinar vocês a como encontrar esse print, essa página lá no site da CBV. Você vai entrar no site, vai em governança, depois você vai em resultados financeiros e depois gestão orçamentária. Você segue esse caminho que eu passei que você vai chegar nessa página que está na tela agora. O orçamento da CBV para o ano de 2023, para este ano. Olha só, vamos fazer uma conta rápida aqui, vamos fazer. Receitas orçadas para o ano de 2023, 118,2 milhões. Despesas orçadas, 117,9 milhões, ou seja, resultado orçado, 300 mil. E aí, olha só que coisa interessante. Patrocínios, 79 milhões. O que são patrocínios? Qual é o patrocinador master da CBV e da seleção brasileira? Pois é o Banco do Brasil. Convênios e leis de incentivo, 27 milhões. Quem cuida dos convênios e leis de incentivo ao esporte? Pois governo, Ministério do Esporte. Ou seja, somando, a gente tem 118 milhões. Somando esses 79 com esse 27, fazendo uma conta esdrúxula aqui, uma conta porca, nós temos aqui mais de 100 milhões, 107 milhões só em patrocínios e repasses e de leis de incentivo do governo. Exatamente o que foi pedido pelo COB, pelo Conselho de Ética do COB, foi solicitado, foi recomendado para que sejam cortados. De 118 milhões do orçamento para esse ano, 107 são de patrocínios e repasses do governo. Se realmente cortar, é mais de 90% do orçamento do ano de 2023. Então, assim, a coisa é muito séria, gente. A coisa é muito séria. Como a CBV vai fazer se isso realmente se confirmar? É claro que devem ter outras alternativas. A gente vê aqui direitos de transmissão, bilheteria e tudo mais, mas assim, o grosso vai ser cortado. Muito provavelmente vai ser cortado. E aí, como que vai ser? Como que a gente faz? Lembrando, vocês têm acesso a essa página, só entrar ali no site da CBV, governança, resultados financeiros e gestão orçamentária, vocês vão ter acesso a esse mesmo print, a essa mesma página que eu tô colocando na tela e lendo aqui para vocês. Beleza? Agora uma informação que o Demétrio acabou de publicar no Twitter, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, sobre a questão financeira da CBV. Lembrando, eu tô editando esse vídeo enquanto as coisas vão acontecendo, então o vídeo tá em constante atualização. Tá aí na tela.
Pessoal, a CBV tem na poupança a bagatela de 29,4 milhões de reais. Não vai faltar dinheiro para jogar a VNL ou qualquer outro campeonato. Os números são do balanço de 2022, logo, grana que tinha na conta em 31 de dezembro de 2022. Tira daí o valor pago pela nova sede, que dão aí uns 6 milhões de reais, ou seja, tem mais de 20 milhões na conta da CBV. Então, na teoria, né, a tendência é que realmente não prejudique a seleção brasileira, qualquer uma que seja, feminina, masculina, categorias de base, vôlei de praia. Na teoria, a CBV tem mais de 20 milhões na poupança, guardados do ano passado, e que, na teoria, mais uma vez, teoricamente, esses 20 milhões serão suficientes para disputar todas as competições, todos os compromissos que a seleção brasileira tem no ano de 2023. 4 campeonatos no feminino, 4 campeonatos no masculino, né? A gente está falando de pré-olímpico, Liga das Nações, Sul-Americano e Pan-Americano. Também falamos de 4 campeonatos de seleção de base, 2 campeonatos sub-19, 2 mundiais sub-19, 2 mundiais sub-21 e também, é claro, todos os circuitos do vôlei de praia. São muitos campeonatos de muitas modalidades e categorias, mas, segundo a informação que o Demétrio acabou de colocar aqui, a tendência, na teoria, esses 20 milhões que a CBV tem guardado são suficientes para conseguir suprir, pelo menos nesse ano, todas as competições. Lembrando que a punição, e se realmente se confirmar, esse corte de patrocínio, esse corte de repasses do governo vai até novembro desse ano. E aí, claro, o que a CBV tem na poupança, lembrando, teoricamente, o que a CBV tem na poupança seria o suficiente para suprir e conseguir manter todos esses campeonatos que a seleção brasileira e as categorias de base e o vôlei de praia têm para disputar esse ano, tá certo? Mais uma atualização aí enquanto eu tô gravando o vídeo. Só para fechar esse vídeo, o Rob, ele é um colaborador do site Web Vôlei, já conversei bastante com ele, uma pessoa incrível, entende demais de vôlei, de categoria de base, principalmente vôlei internacional. Ele recortou alguns trechos da nota do comitê, do Conselho de Ética do COB, e eu acho legal ler aqui para vocês, vou colocar na tela também. Todo atleta olímpico é um professor. Como desejar segurança e paz quando esse atleta e professor incita violência com arma de grosso calibre, envergonhando a todos que veem no esporte a construção de bons valores e bons princípios? Esse é o trecho 1. Trecho 2. Impossível crer que qualquer pessoa dotada de racionalidade mediana pense ser ético para um esportista olímpico sugerir tiros de arma de grosso calibre em qualquer pessoa, menos ainda na autoridade máxima do país. Terceiro recorte para fechar. Impossível achar que não merece punição quem se utiliza de fama de esportista consagrado para incitar a violência contra quem quer que seja. Tá certo? Então é isso, vídeo de 20 minutos, provavelmente esse é o vídeo mais longo que eu vou publicar, que eu já publiquei aqui no canal. Eu não vou passar pano, eu não vou ficar de conversinha, eu sou totalmente contra e eu tô totalmente revoltado com isso. Entendo você, torcedor do Sada Cruzeiro, você que gosta do Wallace como atleta, também gosto do Wallace como atleta, um dos maiores que tivemos. Mas a pessoa Wallace se prejudicou. Não só se prejudicou, que chegou num ponto que prejudicou toda a entidade. Entidade essa que é um absurdo. Entidade essa que, ano após ano, mês após mês, consegue provar a incompetência e isso que a gente já sabe. Permitindo que ele jogasse e com isso agora vai ter que arcar com as consequências. Eu fico muito triste que as categorias de base, que as seleções de base tenham que serão prejudicadas com essa decisão.
Fico muito triste pela seleção feminina, que não tem nada a ver com isso, mas que vai ser prejudicada fortemente. E, claro, seleção masculina, o pessoal do vôlei de praia, todas as duplas que precisam do patrocínio, que precisam de apoio, também serão fortemente prejudicados. Eu fico muito triste, assim, eu fico com o coração partido e acredito que não só eu, como qualquer um que gosta de vôlei, qualquer um que sabe como é difícil viver de vôlei nesse país, como é difícil conseguir patrocínio, como é difícil crescer. E é isso, eu não vou passar pano, não vou, chega, eu não vou passar pano. Se você discorda, tudo bem, pode deixar nos comentários, a gente vai debatendo sobre isso. Até a próxima.